Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Tudo certo aí, gente? Boa tarde, Sor. Tudo bem contigo? Tudo certo aqui? Tudo bem, tudo certo por aqui também. Espero que vocês todos estão muito bem em casa aí, né? Se segurando nessa quarentena, atentos aí, né, para a mudança de bandeira aqui em Porto Alegre. A coisa vai começar a aumentar, né? Os casos vão começar a aumentar mais rapidamente, em função em parte da migração dos casos por interior, né, na região metropolitana também. Então fiquem atentos agora, sobretudo que nas próximas semanas teremos aqui um aumento dos casos aqui na região metropolitana, né, pessoal? Então tem que ficar atento sempre. Eu sei que é um saco, a gente já está de saco cheio, né, da quarentena, de ficar em casa e se privando de várias coisas, mas agora tem que atentar mais, tem que se ligar mais, tá? Então a aula de hoje é uma aula que vocês todos vão curtir bastante da medicina. Antes de começar a aula, né, sobre os trabalhinhos, não olhei ainda os trabalhos que vocês enviaram, tá, gente? Então, em seguida, ainda hoje ou amanhã, eu começo a fazer as avaliações, tá? Vi que vocês todos já enviaram. Então, a aula de hoje é uma aula diferente, né? Porque a gente vai ver vários aspectos que nós já estudamos esse semestre da disciplina, tanto de imunologia celular, fagocitose, né, que inclui a proliferação de linfócitos, ou a imunologia humoral, que inclui a produção de anticorpos, mas de uma forma bastante integrada. É uma aula que é um resumo de praticamente tudo que a gente viu este semestre, na parte de inflamação e também na parte de linfócitos T depois comigo, né? A gente vai analisar dois aspectos importantes que regulam a nossa imunidade, que tem tudo a ver também com aquilo que a gente está passando agora, né? A gente pode fazer para aumentar a nossa imunidade ou se proteger mais para essa pandemia do coronavírus. Então, a gente vai discutir hoje aspectos ligados à dieta, nossa nutrição, né? Quais são os fatores que mais influenciam e a falta desses nutrientes no que acontece com a resposta imune. E no segundo momento também outro tema bastante importante e relevante, né, também para em qualquer momento da vida, mas agora também, nessa pandemia ainda mais, a questão de exercício e imunidade, né? Quais são as relações entre o exercício moderado ou o exercício extenuante com a imunidade. Então, vocês não vão achar em lugar nenhum esse material, tá? Tem uma série de artigos que eu vou citar e vocês vão ver, tem uma lista de referências no final, no último slide, para vocês se aprofundarem. São duas áreas fascinantes do conhecimento que vêm expandindo bastante nessa área de imunologia. Então, vamos lá, pessoal. Então, primeiro, eu queria mostrar para vocês que slide da disciplina, né? Mas eu coloquei aqui para uma das últimas aulas e ficou legal porque ficou sendo um resumo, né, daquilo que vocês estudaram. A gente vai discutir dois aspectos só que regulam a imunidade, né? Então, nós vimos na última aula, na penúltima aula, sobre a imunossenescência, né, o quanto que o envelhecimento modula ou altera as respostas imunes variadas. Nós vimos isso em detalhes, a gente chama isso de imunossenescência. É uma aula dada, é um aspecto importante na idade e o seu impacto no sistema imune. Isso é uma das questões centrais que a gente está vendo agora para os casos de Covid-19 severos, né, onde os idosos têm uma incidência dessas severidade clínica muito maior do que populações mais jovens. Então tem tudo a ver com a aula que vocês tiveram de imunossenescência. Eu chamei lá a atenção para vocês de alguns aspectos ligados também à Covid. Nós vimos na última aula um pouquinho sobre neuroimunologia, né, como que trauma precoce, estresse e hormônios do estresse, como glicocorticoides, né, adrenalina e noradrenalina, regulam o nosso sistema imune. São fontes constantes de regulação da nossa imunidade, portanto, períodos de estresse agudo que a gente pode passar vão impactar também a nossa imunidade, né? Assim como também períodos de estresse crônico, como nos transtornos de humor, a gente viu que impacta claramente a imunidade. O ciclo sono-vigia impacta diretamente aspectos quantitativos e funcionais do sistema imune. Nós temos uma variação da quantidade de linfócitos e seus subtipos no sangue, de acordo com uma variação circadiana, onde que o sono estabelece um padrão importante. Tem uma série de estudos
mostrando isso em modelos experimentais, em clínicos humanos, quanto que o ciclo sono-vigia afeta a resposta imune de maneira diferenciada. Ele faz isso a partir da mobilização também de hormônios do estresse, né, que também segue um padrão circadiano. Então, existe uma flutuação circadiana, né, ou seja, o número de células imunes variam ao longo do dia. Isso é importante para vocês, futuros médicos, né, saberem disso. Ao interpretar o hemograma de um paciente, uma fonte de variação do hemograma pode ser o horário de coleta do sangue, certo? Assim como também pacientes que têm privação de sono têm alterações importantes da resposta imune, e essas variáveis também podem ser analisadas na anamnese, né, de qualquer paciente que vocês forem estudar. Aspectos genéticos, né, polimorfismos de citocinas, de genes da importância da resposta imune, como o HLA, nós vimos isso na disciplina, afetam a nossa imunidade. A gente vai ver hoje como que a nossa dieta, a nutrição impacta a imunidade e o exercício físico, né? São dois aspectos importantes que a gente vai ver hoje. Mas nós sabemos também que outras fontes alteram de maneira negativa a resposta imune, como o tabagismo, o alcoolismo, né? Infecções virais crônicas, malária, outras infecções crônicas levam a uma alteração constante no sistema imune. Vacinas, é claro, modulam ou moldam, né, o sistema imune do paciente. Quem faz mais vacinas tem um tipo de resposta imune e menos um outro tipo de resposta imune, não no sentido de supressão que eu estou falando, mas no sentido de frequência de células que respondem àquilo que foi vacinado, né? Varia de pessoa para pessoa, de acordo com a sua experiência de vida, com a sua experiência de contatos antigênicos ou de contatos com vacinas. Existem alterações sexuais aqui, né? Não o sexo, mas o gênero, diferenças importantes entre o gênero feminino e masculino, uma série de estudos mostrando isso. Isso também tem a ver com hormônios sexuais femininos e masculinos que modulam aspectos da imunidade. Esses são apenas alguns aspectos, tá, gente? Então, acho que é uma figura de início importante para vocês terem em mente que várias questões do dia a dia do paciente que vocês foram analisar podem impactar, né, histórico também dele, genético e de vida, podem impactar a imunidade do sujeito. Né? Por isso que a gente pode ter indivíduos mais ou menos suscetíveis às infecções, ao câncer, etc., ao coronavírus, devido a essas questões todas que a gente está estudando. Muito bem, vejamos agora como que a nossa nutrição, aspectos da nossa dieta do dia a dia impactam de maneira positiva e negativa. Então, para o funcionamento adequado de vários aspectos da nossa imunidade, seja a proliferação de linfócitos, a fagocitose ou a produção de anticorpos, nós precisamos uma série de nutrientes essenciais, como, por exemplo, aminoácidos, ácido linoleico, vitaminas A, ácido fólico, B6, B12, vitamina C, E, zinco, cobre, ferro e selênio. Né? São esses micronutrientes importantes que regulam enzimas em todas as células, incluindo células do sistema imune. E regulando essas enzimas, nós temos uma eficiência metabólica, uma eficiência celular melhor também de aspectos do sistema imune. Zinco e ferro, né? Eu chamei a atenção aqui nesse slide, são dois micronutrientes importantes para regular a resposta imune, tanto em linfócitos T, como também a fagocitose é regulada por esses micronutrientes, ou seja, deficiência de ferro ou de zinco leva a uma perda na fagocitose, na capacidade de proliferação em indivíduos que têm carências nesses micronutrientes. Então, fazer reposição, e de novo, eu acho que vocês já escutaram isso, né, mas é importante falar, a gente faz reposição desses micronutrientes tendo uma dieta mais saudável, né? Aqui nessa foto, alguns alimentos que são fontes ricas em zinco são aqui ilustradas, incluindo carne vermelha, de peixe, queijo e algumas hortaliças, né, que tem essa concentração maior de zinco. Tá? Então a gente faz isso tendo uma dieta mais equilibrada. As vitaminas, né, gostaria de chamar a atenção, a vitamina A tem um papel importante na fixação de bactérias nos epitélios, mantendo a nossa microbiota, nosso microfilme, né, como vocês aprenderam lá na microbiologia. Deficiências de vitamina B6 e folato reduzem a imunidade,
celular, que incluem proliferação, fagocitose. Vitamina E, né, em falta também vai diminuir a capacidade imune celular, impactando a fagocitose, impactando a atividade das células natural killer, diminuindo, né, a capacidade de produzir anticorpos contra vacinas ou contra qualquer infecção. Então vejam que precisamos ter também uma dieta rica, né, não só em micronutrientes, mas também em vitaminas. Daí as frutas, né, que a gente pode se alimentar e verduras diariamente são fontes riquíssimas de vitaminas. Então, do ponto de vista do sistema imune, né, sim, micronutrientes, né, zinco e ferro, selênio e vitaminas têm um papel importante em ativar, né, e modular de maneira positiva o sistema imune. O que acontece em quadros de desnutrição? Né? Agora falando de desnutrição severa. Desnutrição é, infelizmente, a principal causa de imunodeficiência adquirida ou secundária. Isso em países em desenvolvimento, né, que é visto com maior frequência, esses bolsões de pobreza, onde a gente vê essas crianças magérrimas, né, não são imagens só da África, mas aqui do Brasil também bolsões de pobreza. E nessas crianças, né, nesses adultos que estão sofrendo de carência alimentar nutricional, nós observamos uma série de perdas importantes da imunidade celular e humoral, portanto, uma série de infecções, né, como diarreia crônica, infecções virais, bacterianas e fúngicas, vão se apresentar no indivíduo que está imunodeficiente. O grau de imunodeficiência por carência nutricional, pessoal, é tão grave quanto o paciente aidético. Tão grave no sentido que vai impactar a saúde de maneira rápida, né? Devido à maior prevalência dessas infecções oportunistas que só aparecem quando a gente tem um indivíduo imunodeficiente. Então, desnutrição severa, sim, são frequentes, né, nesses bolsões de pobreza e levam a quadros de imunodeficiência muito, muito severos. Dos dois tipos principais de deficiência nutricional, o marasmo é o mais importante, o mais observado, é um grau de desnutrição energético-proteica, e em alguns casos se observam também esse Kvashiorkor, um grau de deficiência proteica somente, que tem essas lesões cutâneas com perda de pigmentação na pele, né? Em ambos os casos, a gente tem os pacientes imunodeficientes, e em função desta imunodeficiência é que nós temos um grande número de óbitos. A mortalidade infantil, por exemplo, em países em desenvolvimento, é impactada muito porque temos casos, infelizmente, né, muito triste de falar isso, mas é a nossa realidade, de carência alimentar, nutricional, passam fome, né? E passando fome, desenvolve uma série de infecções porque o sistema imune está extremamente debilitado. Então, o grau de imunodeficiência secundária é o mesmo, a mesma magnitude de um paciente aidético, certo? Então, daí nós temos esse círculo vicioso, infelizmente, né, em bolsões de pobreza extrema, em condições precárias, sanitárias, associadas a um contexto social, né, muito grave, levam então a esses quadros de desnutrição, impactam a imunidade, baixam a imunidade, né, levam ao quadro de imunodeficiência adquirida ou secundária. Isso aumenta a frequência de uma série de infecções. As mais importantes são infecções respiratórias, infecções também do trato gastrointestinal, né, levando a diarreia crônica. Isso eleva muito a chance de vir a falecer, né? Então, um alto grau de mortalidade. Essa relação, né, clara, da pobreza, das condições sociodemográficas nem um pouco favoráveis, nós temos muito no Brasil ainda, infelizmente, né, levando a esses quadros de desnutrição com deficiência imunológica severa e quadros de aumento das taxas de infecções e mortalidade. Então, que aspectos específicos a gente pode elencar desses quadros de deficiência alimentar, né, de fome, né, que esses pacientes sentem, mas acabam não morrendo de fome, sim, das consequências malévolas, né, de não ter o alimento, a nutrição corretas, e com isso ter perdas imunológicas importantes. Essas perdas incluem aspectos tanto nas células T e B, baixa atividade e funções das células TCD4, por exemplo, diminuindo o auxílio das células TCD4 aos linfócitos B. Esses diminuem também a produção de anticorpos contra qualquer tipo de infecção.
e por isso também que é mais difícil, né, eles conterem qualquer tipo de infecção, porque essa imunidade humoral, seja por IgG ou por IgA, está muito diminuída, né? Então, células T CD4 não funcionando de novo, células B deixam de funcionar. A fagocitose é diminuída, assim como também a migração de neutrófilos, né, e fagocitose dessas células nos tecidos. Produção de citocinas é diminuída e temos um aumento de células T imaturas no sangue, né, células T que não se diferenciaram corretamente no timo e aumenta a frequência delas no sangue periférico. Essas são algumas principais alterações específicas que a gente observa no indivíduo com desnutrição proteico-calórica. Nos órgãos linfóides, a gente observa também uma atrofia em todos os órgãos linfóides primários e secundários, o timo diminui, existe uma linfopenia associada a essa involução do timo durante o quadro de desnutrição, né? Ou seja, o paciente fica linfopênico em função da medula óssea produzir menos células progenitoras do timo, diferenciar menos células T maduras, né, CD4 e CD8. O baço e os órgãos linfóides secundários também têm uma celularidade reduzida, ou seja, devido a esse quadro de linfopenia, né, temos menos linfócitos B e T também nesses órgãos linfóides, e eles deixam de funcionar corretamente. Então, a gente pode fazer um resumo que a desnutrição proteico-calórica causa uma atrofia em órgãos linfóides tanto primários, que produzem, né, que fazem hematopoese, que produzem células, como também os órgãos linfóides secundários têm uma atrofia, né, uma perda celular importante, impactando nas suas funções. Vejamos agora como que a dieta modula a microbiota. Esse é um ponto importante, né? Nós convivemos com bilhões e bilhões de seres muito pequenininhos, que são as bactérias, os vírus, os fungos bons que compõem o nosso microbioma ou microbiota. A gente depende dessas amigas, esses germes, né, que nós temos aqui no trato gastrointestinal em grande quantidade, mas também em todas as mucosas. Nós temos uma mucosa muito rica, né, de mamíferos, de micro-organismos que estão bem adaptados ao corpo humano. Então, vejamos algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho, né, a partir dessa modulação da microbiota, a partir da dieta modulando a microbiota. Uma das coisas importantes parece ser uma dieta mais frequente em lactobacilos. A gente pode encontrar nos probióticos. Benefício, pelo menos pré-clínico, né, nos estudos experimentais, foi claro. Os animais tratados com uma dieta rica em lactobacilos, esses roedores têm mais células, envolvem mais células Treg na mucosa intestinal. Uma mucosa menos inflamada é uma mucosa saudável. Então, as células Treg têm esse potencial, né, de produzir essas citocinas e mecanismos anti-inflamatórios, e por isso que o aumento delas, né, por exemplo, numa dieta rica em probióticos, favorece o intestino mais saudável do ponto de vista imune, né? Não estou falando nos aspectos nutricionais também, mas sim nos aspectos aqui imunes apenas de favorecer a diferenciação de células Treg intestinais. Temos alguns estudos controversos nessa área ainda. Eu acho que tem que ser feito mais pesquisa clínica, né, em humanos, mas os estudos em roedores demonstraram claramente que uma dieta rica em lactobacilos aumenta a proliferação de linfócitos T, aumenta a atividade natural killer desses animais, aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias. É importante ter um pouquinho de inflamação, né? Não pode ter muito, mas uma inflamação bem controlada é uma inflamação saudável. Aumenta a produção de anticorpos do tipo IgA, que também é útil, né, para a gente conter infecções respiratórias, como o coronavírus, né, e como outras infecções que entram pelo trato de mucosa, seja mucosa respiratória, que é o corona, ou o trato de mucosa intestinal, inclui todas as infecções intestinais, né, de origem viral, bacteriana, que vocês conhecem. Aumenta a fagocitose também em animais. Então, está bem claro, né, uma série de estudos em animais que receberam na sua dieta suplementação com lactobacilos. Em humanos, os estudos são ainda controversos. Alguns estudos apontando aumento desses aspectos de fagocitose, né, principalmente da imunidade inata,
outros estudos não mostrando ganho de função, não mostrando aumento dessas funções. Então, acho que, de novo, em humanos são mais complexos, né, em função dessas questões todas que a gente viu no início da aula, que interferem, né, que nos ratinhos não fumam, não bebem, são linhagens isogênicas, ou seja, tem uma característica genética muito parecida, não tem muitos polimorfismos, né, entre eles, ou nenhum. Portanto, os estudos são mais claros porque tem menos de aspectos ambientais e comportamentais da resposta imune, ao contrário que humanos, né, a gente sabe que tudo isso que eu coloquei para vocês no primeiro slide tem que ser levado em consideração quando a gente faz algum estudo clínico. Então ainda tem muita coisa para ser investigada, mas pelo menos os estudos pré-clínicos apontam nessa direção de um benefício de uma dieta aí rica em lactobacilos. Daí não estou fazendo propaganda de Yakult, nenhuma marca, tá? Mas tomar esses leites fermentados parece ter um benefício não só nutricional, mas também para nossa imunidade. Então essa microbiota saudável, ela está associada com o aumento de célula Treg no intestino. Isso é bem importante, uma mucosa saudável, não só no intestino, gente, mas no pulmão, na mucosa vaginal, etc. É uma mucosa não inflamada, ela não pode inflamar, né? Uma mucosa doente, qualquer é uma doença, é uma mucosa inflamada. Seja uma gengivite, né, de uma inflamação ao redor de uma peça dentária, ou uma inflamação intestinal, a gente está colocando essa mucosa a risco de entrada de organismos patogênicos, né, de bactérias e vírus que podem causar doença. Então, se protegendo da inflamação na mucosa, a gente tem um benefício muito grande na saúde de impedir com que nós tenhamos infecções importantes. Então, dieta, de novo, que favorece a microbiota intestinal, e várias dietas fazem isso, né? Não só com reposição de lactobacilos, que eu falei, mas ter uma dieta mais equilibrada em fibras, que a gente vai ver agora, favorece uma microbiota mais saudável intestinal, que prolifera ou mantém mais células Treg, que inibem constantemente essas células inflamatórias, mantendo um trato de mucosa menos inflamado. Numa situação B, quando a gente tem alguma infecção, então uma mucosa saudável, ela desliga essas células Treg agora, ativa essas células inflamatórias que durante o processo da infecção apenas gera uma infecção intestinal ou uma infecção na mucosa epitelial lá do pulmão, né, no caso do coronavírus. E se essa inflamação for regulada, for autossustentada, ela é benéfica. A questão que acontece no coronavírus, né, é que essa resposta inflamatória iniciada para liberar ou para aumentar a liberação mais rápida do vírus do organismo, ela acaba sendo exacerbada em alguns casos, especialmente em idosos e pacientes com comorbidades, né, que inclui diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, um pouquinho de inflamação controlada na mucosa, seja respiratória, mucosa intestinal, vaginal, é necessária, desde que eu tenha no final, né, na parte depois que curou, eliminou o patógeno, uma resposta equilibrada novamente em células Treg, suprimindo, né, constantemente as células T mais inflamatórias. Tá? Então, imagine um balanço entre células T inflamatórias de um lado e células Treg de outro. Então, um equilíbrio dessas células é importante para ter uma mucosa em qualquer tecido, seja mucosa bucal, respiratória, né, ou intestinal saudável, tá bom? Algumas coisas que a gente pode fazer agora na nossa dieta melhoram essa qualidade da nossa microbiota, né? Melhoram o funcionamento dessas bactérias comensais, mas também vírus e fungos que produzem agora uma série de compostos, entre eles, eu gostaria de chamar a atenção desses ácidos graxos de cadeia curta, que inclui acetato, butirato, propionato. Então, a gente aumentando a ingesta na alimentação de frutas e verduras, que tem fibra, então uma dieta rica em fibra, traz junto nesse pacote das fibras, né, bactérias comensais, que podem digerir as fibras. Nós não temos a capacidade no Homo sapiens de fazer a digestão de fibras, né? Mas essas bactérias comensais fazem, que vem junto com esses alimentos.
E ao fazer essa digestão das fibras, essas bactérias comensais agora produzem ácidos graxos de cadeia curta, que estimula a produção de IgA. Isso é muito bom, fiquem ligados aí para o coronavírus, né? Precisamos ter produção de IgA no epitélio respiratório, assim como também precisamos ter uma boa quantidade de IgA em qualquer mucosa para evitar infecções. Estimula a produção de muco, outro ponto saudável, né? Que esses compostos fazem diretamente na mucosa. Estimulam a regeneração tecidual, isso é importante, quando a gente tem um dano qualquer mecânico, ou seja, de patógeno na mucosa, nós temos que regenerar, né? Essas células epiteliais têm uma capacidade regenerativa muito rápida, muito importante. Então, esses ácidos graxos estimulam também esse processo. Desculpe. Mas também foi investigado recentemente que esses ácidos graxos de cadeia curta, que essas bactérias produzem ao fermentar as fibras, aumentam essas células Treg no intestino, né? E controlam melhor a inflamação, né? Inibem aspectos inflamatórios, portanto, agem como se fossem anti-inflamatórios. Então veja como uma dieta rica em fibras, né, traz vários benefícios para a nossa saúde, que vocês já sabem, né? Mas também do ponto de vista imune, traz uma série de benefícios diretos. Tem uma série de estudos bem conduzidos. Esse é um estudo do grupo, um artigo de revisão no grupo da Irlanda, da Universidade de Cork, na Irlanda, onde se pesquisa muito a relação dessas relações da dieta microbiota com transtornos do humor e transtornos do estresse. Então, esse grupo demonstrou numa série de pesquisas, junto com outros grupos dos Estados Unidos, etc., que a dieta ocidental ela leva a uma fermentação de algumas espécies bacterianas aqui indicadas, como a bifidobactéria e bacteroides, que são gêneros de bactérias que inibem as células Treg, ou seja, que favorecem a inflamação, assim como também Prevotella, que também tem esse efeito pró-inflamatório. Então, uma dieta ocidental, uma dieta pobre em fibras, né? Portanto, leva ao aparecimento de certas espécies de bactérias que aumentam, né, no intestino, e isso acaba modulando a nossa. Desculpa, até aqui a dieta ocidental, estou mostrando errado, né? A dieta ocidental acaba modulando isso, diminuindo a quantidade de ácidos graxos de cadeia curta, butirato, acetato, propenato. E a falta desses compostos no sangue, né, que vão até o cérebro, leva ao aumento de ansiedade, induz depressão em modelos experimentais. E, ao contrário, uma dieta rica em fibras, agora sim, desculpe, né, aumenta essas bactérias que fermentam as fibras, que produzem mais esses ácidos graxos de cadeia curta, melhorando o nosso humor. Então vejam como a nossa dieta altera claramente o nosso humor. A gente pode ver isso, né, gente? Vocês talvez quando passam num período comendo mais junk food, que seja agora na quarentena, né, então talvez depois isso volte ao normal, algum período da vida, vocês sabem que o nosso humor é regulado por aquilo que a gente come, né? Então vocês têm uma experiência pessoal disso. Então ter uma dieta mais saudável pode levar a gente ter menos depressão, menos transtorno de ansiedade na vida, ter uma resiliência ao estresse melhor, né? E tem uma série de estudos muito bem conduzidos aqui por esse grupo lá de Cork, na Irlanda, que demonstrou claramente essa relação e descobriram que são os ácidos graxos de cadeia curta que vão até o cérebro e modulam o nosso humor. Então, são estudos bem interessantes nessa área, mostrando que esses compostos não agem somente no intestino, né, diretamente em loco, modulando células aqui da mucosa intestinal, mas também saem para a circulação, através da circulação, e regulam processos mentais importantes. Uma outra fonte importante para a imunidade intestinal são alimentos que têm muito triptofano, como brócolis, né, ovos e carnes vermelhas. Então, esses alimentos ricos no triptofano levam também a aparecimento maior de lactobacilos, e tem mais lactobacilos, como eu já disse, tem um impacto anti-inflamatório, né, interessante. Então, o triptofano é outro alimento também que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que tem um impacto também positivo para a imunidade.
E a dieta, claro, alterando esses aspectos de inflamação no intestino, né, modulando aspectos até comportamentais, modulam a nossa susceptibilidade às infecções, modulam o aparecimento de doenças alérgicas e também modulam o aparecimento de autoimunidade. Olha que interessante, né? Como que a gente come também não só muda a resposta imune, mas altera questões de saúde bem importantes e altamente prevalentes. Então, esse aqui é um outro artigo de revisão bem interessante, mostrando que alguns alimentos bem conhecidos são claramente pró-inflamatórios. Gostaria de chamar a atenção para vocês aqui o sal. Tem um paper da Nature mostrando claramente, né, que o sal, uma dieta rica em sal, o NaCl, né, que foi investigado, isso aqui é o paper da Nature mesmo, alguns anos atrás, mostrando que ele é pró-inflamatório porque ativa as células TH17. E produzindo mais IL-17 no intestino, nós temos uma inflamação intestinal. De novo, intestino doente, uma pessoa doente é uma pessoa que tem a mucosa inflamada. Nós temos também evidências que uma dieta muito rica em glúten também ativa TOL4, que induz aumento de produção de citocinas pró-inflamatórias, portanto, também é pró-inflamatório. Ômega 3, que está presente em grande quantidade nos peixes, tem um efeito anti-inflamatório porque bloqueia TOL4. Bloqueando o TOL4, esse receptor, nós bloqueamos também a produção das citocinas pró-inflamatórias. Adoçantes, né, têm um impacto também nessa inflamação intestinal diretamente ou indiretamente, também promovendo a inflamação, né? Assim como o açúcar em excesso, a ingesta de carne vermelha em excesso leva a disbiose, que é a alteração na composição microbiana. Então, alterando essas espécies de bactérias no intestino, a gente tem não só um sistema imune doente, né, com menos células Treg, mas temos mais inflamação local no intestino e mais inflamação sistêmica. Doenças inflamatórias sistêmicas vão aparecer, né, vão se agravar mais se a gente tiver uma dieta mais ocidental, que vocês estão vendo aqui. Tá? De novo, uma dieta mais oriental, rica em peixes, em fibras, tem o benefício, um dos mais importantes é esses benefícios anti-inflamatórios, né? E através do aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta. Vou ver um pouquinho agora sobre como que a obesidade prejudica a imunidade. Então, eu não sei se eu já mostrei para vocês essas figurinhas, eu mostrei, o professor Florência mostrou, não faz mal, a gente, eu acho que no finalzinho da disciplina vale a pena lembrar. No indivíduo, eu esqueci o termo para isso, talvez vocês podem me ajudar, quando está com peso ideal, tem um termo clínico para falar sobre isso. Se alguém de vocês lembrar aí, pode falar, ligar o microfone e me ajudar. Bom, a pessoa que tem o peso ideal em equilíbrio, né, tem na sua gordura um infiltrado de células inflamatórias, mas é um infiltrado muito reduzido. Cerca de 10 a 15% entre os adipócitos vão ser macrófagos. Esses macrófagos são do bem, porque eles têm o perfil M2, que é um perfil anti-inflamatório, que secreta IL-10, por exemplo, né? E essa IL-10 diminui a sensibilidade à insulina, ou seja, protege a gente para desenvolver diabetes, e tem um efeito sistêmico mais anti-inflamatório. IL-10 é uma citocina anti-inflamatória. Então, a pessoa com peso ideal tem as suas gordurinhas aqui ideais, né, que faz a gente ficar bonitinho, né, tem que ter um pouquinho de gordurinha, senão não tem graça, né? E nessa gordura normal nós temos um pequeno infiltrado de 10 a 15% de macrófagos do bem, perfil M2. Vejo agora no tecido obeso, o que está acontecendo? Os adipócitos aumentam de tamanho, não em quantidade, né, mas eles ficam gordinhos, cheios de gordura. E entre esses adipócitos agora, que aumentam em tamanho, nós temos também um aumento da migração para esse tecido de macrófagos do mal. Temos poucos macrófagos do bem, M2, e aumenta agora para 50% a 60% infiltrado de macrófagos. Se antes nós tínhamos 10% a 15% de macrófagos, quando a gente aumenta a balança de maneira bastante expressiva, né, no obeso, isso vai para 50% a 60%. É um ganho incrível da quantidade de células inflamatórias que chegam aqui no tecido adiposo para fagocitar essas células, esses adipócitos, né, que estão morrendo, alguns por hipóxia, etc. Mas nesse processo acabam se ativando e se transformando
nos macrófagos do mal M1, que secretam TNF-alfa, entre outras citocinas pró-inflamatórias. E essa inflamação agora do tecido adiposo, ela vai passar para o organismo também através do sangue, causando uma série de doenças de base inflamatória, né? Então, temos alguns problemas de base inflamatória aqui associados à obesidade, como a arteriosclerose, né, que vocês sabem tem um componente importante associado com não só com a obesidade, mas também com o sedentarismo. Produz a involução do timo, o obeso tem o timo mais evoluído em função dessas perdas importantes na capacidade regenerativa e hematopoética dos órgãos linfóides secundários. Tem mais demência, também a neuroinflamação é um processo importante, né? Portanto, inflamar mais sistemicamente durante a obesidade traz complicações da cabeça aos pés, mais problemas articulares, porque, de novo, a base é inflamatória, mais problemas metabólicos, porque a base também é inflamatória, e um risco maior para infecções respiratórias. Vejo aqui, ó, H1N1, influenza. Podemos colocar aqui também coronavírus, porque indivíduos obesos também são indivíduos com maior risco para o coronavírus, né, porque tem muitas vezes também são hipertensos, né, tem hipertensão, e muitos deles também sofrem de diabetes, que são outras comorbidades importantes que aumentam o risco para a COVID-19 severa. Tá? Então, vejam que esses são alguns problemas sistêmicos, os problemas dessa inflamação sistêmica associado à obesidade, onde esse perfil de células M1 pró-inflamatórias, no local da gordura, né, em grande quantidade, vai levar a uma inflamação sistêmica, porque, de novo, essas citocinas não param aqui só no pânceps, né? Elas vão para a circulação através de todo o organismo e causando, ao longo prazo, uma série de problemas de base inflamatória, incluindo câncer, né? Vários tipos de câncer e problemas metabólicos, etc. Vamos ver agora um outro ponto importante, o último ponto da aula, que é o exercício, né? Como que o exercício moderado melhora a resposta imune e como que o exercício extenuante pode piorar, pode levar a quadros de imunossupressão. Então, primeiro, o exercício moderado, conhecido, o exercício moderado aeróbico, né? Como caminhadas, por exemplo, levam com frequência, né, ao aumento da resposta imune, aumenta a nossa resistência às infecções em todas as faixas etárias, protege ao câncer, pessoas que praticam exercício físico moderado têm menos câncer, vários tipos de câncer, aumenta aspectos tanto da imunidade celular, como fagocitose, proliferação, NK, mas também melhora a capacidade de produção de anticorpos do tipo IgA e IgG, e um ponto importante é diminui a inflamação. Então, o exercício moderado tem essa capacidade, de novo, né, em ir contra a obesidade, em voltar ao nosso peso normal, né, quem pratica exercício físico regularmente dificilmente é obeso, né, e consegue controlar a sua obesidade, então isso tem impacto importante na inflamação, mas por que a gente vai ver também em seguida, o exercício é capaz de regular diretamente, né, o músculo se exercitando é capaz de regular diretamente também esses aspectos inflamatórios e da imunidade. Então, eu não sei se eu já discuti com vocês esse artigo no grupo lá de Birmingham, na Inglaterra, a orientadora Janet Lord. Conheci ela do evento de imunossenescência ano passado, em São Paulo. Uma pessoa fantástica, publicou esse artigo numa revista do grupo da Nature, muito importante, que é uma das revistas mais importantes da área do envelhecimento, chama Aging Cell, no ano retrasado, mostrando o impacto do exercício moderado em idosos em retardando a imunossenescência. Olha que bacana. Todos aqueles aspectos da imunossenescência que nós vimos, né, que estão atrelados à idade, podem ser corrigidos se a gente praticar exercício aeróbico regular. Então, como é que ela viu isso? Eles fizeram um estudo com ciclistas master, né, ciclistas idosos, compararam com idosos sedentários e jovens adultos, e que vocês podem ver vários aspectos são iguais desses ciclistas atletas idosos em relação aos jovens. Então, por exemplo, aqui, interleucina 6 no plasma aumenta, né, um traço da inflammaging
nós vimos na aula de imunossenescência. Os ciclistas têm uma L6, né? Isso não em seguida ao fazer o exercício, mas quando está em descanso, né? Tem um nível bastante reduzido dessa L6, quase igual ao do jovem. Cortisol continua aumentado, né? Como a gente vê no idoso. E L7, que reduz no envelhecimento, está associado com uma maior função química. Níveis baixos de L7 e KGF, né, regulam diretamente a quantidade de células no timo. Então, o idoso sedentário diminui L7, e essa é uma das explicações por que nós temos a evolução química. Níveis reduzidos de L7 prejudicam o funcionamento químico, mas vejo que os idosos atletas têm um nível de L7 até maior do que dos jovens sedentários. E L15 também aumenta, né? L15 é uma citocina chave também na proliferação de linfócitos T e manutenção do timo. Então, vários aspectos positivos. Assim como também a frequência de células T, CD8, né, melhora, e CD4 também nesses indivíduos atletas idosos em relação ao grupo de idosos sedentários. São alguns dados, tá? Esse artigo é um artigo bastante extenso, indicando que a atividade física moderada, aeróbica, melhora a imunossenescência. Deve uma questão, né? Será que esses idosos que já praticam esse esporte há bastante tempo, né, precisam ter um impacto na imunossenescência porque praticam há muito tempo? Ou esse ganho pode ser visto, né, se a gente começar a praticar o exercício físico ainda hoje, não? O quanto tempo que dura essa estimulação se parar de fazer o exercício? São questões que estão sendo ainda exploradas, mas mostram que a imunossenescência ela pode ser sim modulada com questões bem simples, como por exemplo, colocar o vovô e a vovó para caminhar, né, para fazer exercício físico moderado, aeróbico. Isso tem um ganho-benefício para a imunossenescência maravilhoso. Isso aqui é um estudo clínico, né, com pessoas, então por isso que tem um ganho muito maior do que os estudos pré-clínicos em roedores que já apontavam isso. Então, quais são os mecanismos, né, por exemplo, de controlar essa inflamação? Então, o que os autores viram é que o músculo em exercício produz uma série de mediadores, entre eles essa meteorina, que é a sigla aqui MTRNL. Essa meteorina aumenta no exercício aeróbico ou de resistência. Isso tem um impacto positivo, né, em controlar a inflamação, por exemplo, né, leva ao macrófago do perfil M2, que é um perfil anti-inflamatório na gordura. Isso é muito bom, né, porque altera de maneira positiva. Assim como também durante o exercício nós produzimos L6, vocês vão ver no próximo slide, em grande quantidade. Essa L6 é produzida pelo músculo, pelas fibras musculares, assim como também L7, que regenera o timo, que a gente viu, L15, né, aumentados. E essas três citocinas têm impacto importante em vários aspectos do sistema imune, melhorando a atividade NK, regenera o timo, né, isso são questões importantes da imunossenescência, aumenta a proliferação de linfócitos T, melhora a capacidade dos macrófagos e diminui também aspectos inflamatórios dessas células. Então, mesmo uma citocina que é conhecida por ser pró-inflamatória, produzida pelo músculo numa quantidade muito grande, cerca de 100 vezes, né, maior do que num período anterior ao exercício. Então, o exercício físico concêntrico, musculação, por exemplo, ou aeróbico, faz as fibras musculares bombarem uma grande quantidade de L6, e essa L6, junto com L15 e L7 que eu falei, ela vai diminuir, né, logo após o exercício físico extenuante, e acaba tendo um papel imunoprotetor bem claro, né? Um papel até anti-inflamatório, controlando aspectos aí importantes da imunossenescência. Tá? Então, as citocinas produzidas pelos músculos, as miocinas, L6, L7, L15, têm papel imunoestimulatório, assim como também a meteorina induz um perfil mais M2, que é um perfil anti-inflamatório, né, desses macrófagos, contribuindo para um estado menos inflamado. Assim que a atividade
de exercício físico moderado, né, tanto aeróbico quanto de resistência, modulam de maneira positiva o sistema imune. Então, a própria Janet Lord e sua equipe publicou esse paper da Nature, uma revisão ano passado muito bem escrita, extremamente bem escrita, posso colocar depois para vocês no Moodle, mostrando essas relações. Bom, a gente fez um estudo de intervenção com treinamento aeróbico em idosos. O André Estrela, que fez doutorado comigo, ele foi professor da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, né, que era da Educação Física, um curso de Educação Física. E quando ele fez o doutorado comigo, nós estudamos alguns aspectos de exercício intenso aeróbico, né, e em questões inflamatórias, etc., da resposta imune. Então, nossa hipótese era que idosos maratonistas de Porto Alegre, está aqui uma dessas voluntárias, né, numa esteira, ao fazer 2 testes de esteira forçado, com inclinação, em questão de alguns minutos levam ao esgotamento cardiovascular. Os sujeitos eram monitorados, né, para fazer espirometria, função respiratória e também função cardiovascular constantemente. E o que nós queríamos ver é se esses idosos atletas tinham alguma diferença de benefício inflamatório ao fazer esses testes de esteira, né, num exercício intenso aeróbico. Então, está aqui os 2 testes, um intervalo de descanso entre eles, de esteira, e níveis das citocinas inflamatórias IL-6 e TNF no sangue, assim como também a proteína C reativa que nós avaliamos. Os níveis de PCR, pessoal, nesses 2 grupos de idosos, os que treinavam, corriam em média 32 horas, praticavam de corrida por mês, então a gente chamou de HT, de treinamento alto, e o nível que tinha um treinamento físico mais baixo, mas também treinavam para maratona, né, corriam 16 horas por mês, tinha um benefício inflamatório muito importante, ou seja, níveis de PCR muito baixos, extremamente baixo. Lembre que o PCR ele começa a ter um risco cardiovascular quando aumenta de 3 miligramas por litro. Isso é claro na cardiologia, né, esses padrões, essas referências, acima de 3 miligramas de PCR por litro, nós temos o risco de infarto, de derrames, né, de AVCs, muito maior. Então vejam, a quantidade de PCR em ambos os grupos era muito pequena, mas após o teste de esteira, aquele grupo que praticava mais, que treinava mais, né, ele aumentava menos ainda esses marcadores inflamatórios. Isso é muito importante. Ou seja, sistemicamente, né, tem menos inflamação após um teste de esteira que imita, né, uma corrida bem puxada aqui nesses sujeitos. Então, sim, atletas idosos têm menos inflamação, né, porque estão treinando. É claro, talvez uma alimentação, uma dieta mais em dia, e por isso também inflamam menos do que possivelmente idosos sedentários ou jovens. Nós não incluímos idosos sedentários nesse estudo porque sempre tem um risco, né, de colocar um idoso sedentário para correr numa esteira de algum evento cardiovascular. Então nós tínhamos um médico cardiologista acompanhando também esses testes, mas a gente não quis se comprometer em utilizar esses idosos sedentários. Uma pena, né? Mas, enfim, a gente não quis correr esse risco. Então, o exercício extenuante, por exemplo, em atletas de alto desempenho, nos clubes de futebol, né, nos atletas olímpicos que se puxam ao máximo, esse impacto agora no sistema imune acaba sendo detrimental, acaba sendo prejudicial no sentido de diminuir, né, uma série de funções imunes aqui ilustradas, como quantidade de linfócitos, leva uma linfopenia, diminui a produção de anticorpos e aumenta drasticamente a quantidade de citocinas pró-inflamatórias. Então, exercício extenuante, né, que é chamado nessa área de overtraining, uma situação clínica onde o sujeito não tem mais uma capacidade física desejada, uma força muscular desejada, ele perde, portanto, as suas funções físicas, né? Então, ele tem que repousar para se recuperar desse overtraining, e nesse momento também ele é o risco para ter uma série de infecções, e isso é visto nesses atletas de alto desempenho, né? Tem muito mais infecções porque a imunidade está mais baixa. Então, exercício extenuante, imunossuprime, aumenta o risco de infecções,
E, de novo, pode ser um outro grupo de risco também para o coronavírus, porque tem aspectos da resposta imune aí bastante suprimidos. Mas vejam que a resposta imune não é tudo de ruim para o exercício, né? Mesmo aumentada. Vejam que nas primeiras horas após o descanso, o exercício físico importante, uma corrida, por exemplo, nas 4 ou 6 horas após o exercício ter sido concluído, nós temos um grande infiltrado de neutrófilos para fagocitar fibras musculares mortas. Existem perdas nessas fibras musculares, né? E essas células que chegam até o músculo, esses neutrófilos, fagocitam para regenerar essas fibras. Então, o descanso após o exercício físico é muito importante para a gente promover a regeneração muscular, e o sistema imune, particularmente os macrófagos e neutrófilos, participam ativamente desse processo. No entanto, se esses danos físicos, né, não tiver um período de descanso, esse dano muscular for constante, por exemplo, em atletas que estão se puxando ao máximo, a gente vai ter uma maior produção de citocinas pró-inflamatórias, de espécies reativas de oxigênio, vai ter uma perda de força muscular, ou seja, o atleta não vai ter o seu desempenho máximo, né? E vai perder o seu treinamento, sua capacidade de vigor físico vai ser bastante reduzida, e com isso ele tem que, entre estafa, né, muscular, tem que repousar durante muito mais tempo para conseguir se recuperar. Além disso, que eu falei para vocês, esse atleta em overtraining, ele é um atleta em risco para ter mais infecções, porque tem mais imunossupressão. Tá? O sistema imunológico dele está mais imunossuprimido. A gente pode entender essa ação do sistema imune nas fibras musculares em 2 importantes etapas. Uma etapa homeostática, onde esses neutrófilos e macrófagos fazem uma limpeza dessas fibras musculares mortas, né, que morreram pela injúria da prática do exercício físico mesmo, né? E uma etapa de regeneração, onde agora macrófagos M2, que chegam ao tecido, param com a inflamação inicial, né, que é importante para remover essas fibras mortas, param com a inflamação inicial e induzem a regeneração tissular, induzem a regeneração das fibras, levando de novo, né, a um tecido muscular saudável. Em atletas de alto desempenho, esse equilíbrio aqui nessas 2 etapas não é atingido, e nós temos agora, inclusive, uma situação onde uma intensa resposta imune, seja mediada por macrófagos, neutrófilos, etc., leva a uma intensa resposta inflamatória, que pode levar a quadros de miosite, onde o atleta vai perder força muscular, né, porque essas fibras musculares não são mais regeneradas, né, não tem uma regeneração muscular correta, porque o sistema imunológico está tão ativado que essa miosite está presente e, portanto, o atleta perde completamente o seu desempenho, tá bom? Então, veja a importância também de entender o sistema imunológico, tanto no aspecto pró-inflamatório inicial após o descanso, né, correto, como também anti-inflamatório, estão envolvidos um equilíbrio, uma homeostasia, né, da resposta imune nas fibras musculares. No sangue, a gente pode medir, né, 30 minutos após um exercício físico moderado ou extenuante, né, agora sim, se puxando numa corrida, numa maratona, aumenta de uma maneira bastante expressiva a quantidade de células NK e linfócitos T, mas 1 hora ou 2 horas após o término desse exercício, a gente já tem um paciente linfopênico, uma redução importante em células CD4 e CD8, né, e com isso, é claro, o indivíduo, se praticar essas corridas sem intervalo necessário de descanso, ele vai ficando mais imunossuprimido e até mesmo linfopênico, de novo aumentando o risco para infecções respiratórias, que incluem também aí o coronavírus. Nós temos algumas questões endócrinas envolvidas também, né, porque essas citocinas que o músculo produz, essas adipocinas, né, IL-6, TNF, etc., através do sangue chegam até o cérebro, ativam os eixos neuroendócrinos, que também são ativados pelo estresse, o eixo HPA, por exemplo, aumentam níveis periféricos de cortisol, e cortisol também vai ter um efeito tardio sobre a linfopenia e neutrofilia. Então, paciente, de novo, que se puxa ao máximo no seu exercício, né, ele vai ter esse aumento crônico de cortisol,
que leva a um quadro linfopênico e aumenta na medula a produção de progenitores mieloides, né, aumentando a quantidade de neutrófilos no sangue. Então, tanto o cortisol tem esse impacto importante, mas também as catecolaminas, né, a noradrenalina, a adrenalina também possuem aumento importante, uma regulação importante no aumento de NK, né, e também ativam as células T. Então, de novo, de maneira momentânea ou aguda, ou com exercício físico moderado, isso é um efeito positivo, mas a longo prazo acaba sendo um efeito, como eu já comentei com vocês, especialmente pela questão inflamatória crônica, né? Uma questão até que prejudica não só o desempenho do atleta, mas agora também prejudica aspectos de imunidade, né? Onde a pessoa fica mais suscetível às infecções, etc. E ainda chamar atenção, né, para aqueles que fazem reposição de glutamina, essas bombas aí de proteína, né, que utilizam durante o exercício concêntrico ou musculação. Isso não só tem questões fisiológicas importantes, né, cardiovasculares, etc., que vocês podem estudar, mas também induz uma imunossupressão. Então, o consumo exagerado de glutamina, né, está claramente associado a uma supressão do sistema imune. Então, se liguem aí, porque esses suplementos aí proteicos ricos em glutamina têm esse impacto importante também em suprimir esses indivíduos que utilizam muito esses compostos aí proteicos. E era isso, gente. Tá? Deixo para vocês essas referências, entre outras que eu acho que eu talvez citei agora e não coloquei nessa lista. Vou colocar para vocês na internet, no Moodle. E eu fico aberto agora, então, para as perguntas de vocês. Vocês devem ter perguntas, porque é uma área que eu, de novo, eu repito, não tenho material nos livros textos, né? Uma aula que eu preparei e que estabelece essa relação, né? Entre a nossa dieta, aquilo que a gente come, aquilo que a gente pratica, o que a gente pratica de exercício físico, interferem diretamente na nossa imunidade. Isso aí, gente. Perguntas? Podem abrir o microfone ou pelo chat, como vocês queiram. E aí, pessoal, curtiram a aula? Gostaram? Um ponto não ficou tão claro, ou ficou meio confuso, que vocês gostariam de discutir? Oi, Eu professor. achei que foi muito boa aula. Gostaram? Obrigado. Professor, eu queria pedir uma coisa. Fala, Bernardo. Você conhece tem essa polêmica da vitamina C? Eu já vi gente dizendo que faz bem, gente dizendo que não muda nada. Você já pesquisou uma coisa sobre em relação ao sistema imune? Já, obrigado pela pergunta, Bernardo. Assim, pois é, qual o benefício, né, de reposição desses complexos vitamínicos, não só de vitamina C, também as demais vitaminas que a gente tem nesses complexos, né? Em relação à vitamina C, uma superdosagem não é absorvida, a gente elimina pela urina, né? A vitamina C, ela não é absorvida completamente pelas células, ela fica diluída na água, né, nos líquidos do nosso corpo, e grande parte dela vai ser eliminada. No entanto, um aspecto importante a ser lembrado é que mesmo uma dose mais alta, por exemplo, 1 grama de vitamina C diária, efervescente ou em comprimido, né, ela pode ter um benefício, isso já foi demonstrado, em relação a aspectos da imunidade, porque tem um efeito antioxidante. Então, mesmo que ela não continue no organismo, né, grande parte dela eliminada, durante o processo que ela passa pelo nosso corpo, ela vai levando esses radicais livres do oxigênio. Então, ela tem impacto antioxidante, tá? Então, mas a concentração é mínima, acho que na ordem de 150 ou 200 miligramas de reposição já basta, né, para a gente ter uma boa quantidade, um efeito benéfico máximo, digamos assim, da vitamina C. Então, tem uma série de estudos mostrando impacto na inflamação, melhorando a fagocitose, melhorando a função de neutrófilos, né, em animais tratados com vitamina C e também demais antioxidantes, também NAC, que é N-acetilcisteína, também tem um papel importante aí nessa rota inflamatória, no sentido de melhorar a inflamação, tá? E tem um impacto também antioxidante, portanto,
contendo mais essas espécies reativas do oxigênio, a gente envelhece mais devagar, digamos assim, né? E tem uma manutenção dos tecidos melhor. Saquei, valeu. Então, tem estudos, alguns estudos clínicos mostrando também incidência mais baixa de alergias em pessoas que usam vitamina C, mesmo numa superdosagem, né, mais alta. Enfim, tem muita coisa ainda não está completamente claro, né? Mas a quantidade para ser absorvida bem menos que uma grama, cerca, eu acho que 150 a 200 miligramas, já basta para a gente repor aí o que a gente precisa. De novo, a gente pode ganhar isso comendo frutas e verduras, né? Então, colocando uma dieta saudável de algumas frutas por dia e verduras, a gente ganha já a quantidade mínima de que a gente precisa ter de vitamina C. Uhum. Ok, Bernardo? Certinho, obrigado, professor. Nada. Mais perguntas? Professor, Oi, como é que ficaria a questão de, quem está do falando? sistema... É a Fernanda. Oi, Fernanda, pode falar. Como é que ficaria a questão do sistema imune de um obeso que tenha uma desnutrição proteica? Comendo só porcaria, né? E não comendo uma fonte Tipo, correta come de muito proteína. carboidrato, não come a Ele não quantidade vai adequada. ficar tão extremo quanto esses casos de deficiência proteica, né? Porque algum nível de ingestão de proteína ele vai ter. Então a gente não vai Sim, observar esses casos extremos que eu falei para vocês de desnutrição proteico-calórica, né? Que está associado com sim, perdas em linfócitos sim, T, mas sim. também na fagocitose, tá? Mas Uhum. os estudos em pacientes obesos, em obesidade mórbida, e daí assim a professora Florença tem uma grande experiência nessa área, ela mostrou, e outros estudos estão mostrando isso, que o indivíduo obeso tem uma imunossenescência mais rápida. Então, do ponto de vista imune, está muito mais envelhecido, os telômeros estão mais encurtados dos Uhum. cromossomos, as células T senescentes aparecem com maior frequência, tá? Então, indivíduos obesos que tenha ou não tenham deficiência proteica vão ter um envelhecimento do sistema imunológico mais rápido. Isso é um fato. Tá, entendi, obrigada. Então, a questão principal da obesidade, né, que a gente viu, né, em geral, é a questão inflamatória, tá? Isso é um ponto muito importante que eu comentei com vocês, né, que está associado a uma série de doenças que vocês vão ver, né, no indivíduo obeso, no consultório clínico de vocês, que acometem mais o indivíduo obeso, né, como diabetes, artropatias, até mesmo a depressão, né, com maior frequência em indivíduos obesos. Então, tem muito a ver com essa questão inflamatória ligada à gordurinha, né, uma grande quantidade de macrófagos M1 pró-inflamatórios, e essa inflamação não fica só na gordura, né, essa inflamação é sistêmica e vai adoecendo e vai levando a gente a uma série de complicações e doenças importantes. Esse é um ponto a ser combatido, né? Essa epidemia da balança aí da obesidade que se alastra quando os países começam a se desenvolver. No Brasil a gente está vendo isso, essa epidemia da obesidade. Então é uma questão clínica bem importante que vocês devem atacar aí da medicina, né? Sim, com certeza. Mais perguntas, meus queridos? Sor, tinha uma questão no chat. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Acabei não abrindo o chat, né? Obrigado por ter lembrado. Alice, assim, nesses quadros, boa pergunta, Alice. Quando a gente restabelece a nutrição, né, com perdas temporárias, desde que não seja crônico, porque, como eu mostrei para vocês, aquelas crianças, né, que têm uma carência nutricional muito severa, acabam falecendo, a grande parte delas por diarreia, quadros de diarreia e de infecções oportunistas. Mas em quadros mais brandos de carência nutricional, sim, quando o sujeito restabelece a sua nutrição, a sua quantidade necessária proteico-calórica, esses parâmetros imunes também voltam ao normal. Então, aquela atrofia do timo, dos órgãos linfóides que eu mostrei, volta ao normal para a idade do indivíduo. Né? Então, assim, a gente consegue restabelecer. É reversível, sim, é reversível, desde que a gente consiga restabelecer, né, essa dieta novamente do indivíduo. Né? Uma boa pergunta, Alice.
Mais perguntas, pessoal? Uma aula, vocês viram que foi uma aula que revisou vários aspectos que vocês viram na disciplina, né? Seria complicado dar essa aula no início para vocês, iria despertar bastante interesse, eu acho, de todos, mas vocês não sabiam o que era um anticorpo lá no início, o linfócito TCD4, né? O que é uma citocina inflamatória, e agora fica bem mais fácil para vocês entenderem assim, espero, né? Que vocês conseguiram entender melhor essa aula hoje, com um olhar mais aberto, né? Dessa base de imuno que vocês tiveram, do que no princípio da disciplina. E essa, pelo menos, é a minha esperança, né? Desses que estão aqui assistindo, aqueles que vão assistir depois pelo o link, né, do YouTube dessa aula, que vocês tenham um amadurecimento bem maior hoje para conseguir entender esses processos, que tem tudo a ver com a prática clínica, né? Uma aula bem focada para o curso de medicina, na prática de vocês. Uma pena que os livros textos, né, não passam muita coisa sobre isso. Uma pena. Acho que todo livro texto de imuno ou de fisiologia deveria ter essas questões aqui bem desenvolvidas, né, porque são questões de interesse de cada um de nós, né, são questões de interesse clínico super importantes, né? Então, quando a gente fica mais ligado com isso, a gente começa a prevenir mais doenças e saber tratar melhor também as doenças no consultório, no ambulatório. Ok, meus queridos e queridas. Nenhuma pergunta mais? Podemos encerrar então aqui? Sim? Muito obrigado então pela participação de todos, de todas aí. Fiquem bem em casa, tá, meus queridos? Continuem se cuidando. Lembrem que a epidemia aqui vai começar a bombar um pouquinho mais rápido agora pra gente. Não chegamos no pico ainda. Então, nas próximas semanas, atenção redobrada aqui, né? A gente pode fazer para ajudar e passar essa informação adiante. E é isso aí, gente. Fiquem bem, tá? Fiquem se cuidando que isso tudo vai passar, a gente vai voltar a se encontrar. Tá bom? Um grande beijo a todos, um grande abraço e até a nossa próxima aula, então. Tchau, Sor. Obrigada pela aula. Abração. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau, Sor. Obrigada pela aula. Obrigado a vocês.